Nós encerramos aí a nossa série de mensagens, parábolas. Quem foi abençoado com essa série? Né? Nem todo mundo, mas a maioria, graças a Deus. Você que não foi abençoado, é só você escutar que você vai ser abençoado. Porque a palavra de Deus, ela tem autoridade por si mesma, ela vai, não volta vazia, porque ela atinge o objetivo pela qual ela foi liberada. Então, onde há a palavra de Deus, com certeza a transformação. Tem algumas igrejas que fazem culto de libertação, aqui a gente também faz, é todo domingo, 10 horas da manhã. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente prega a verdade, e a verdade nos liberta. O melhor culto de libertação é o culto que tem exposição da palavra, amém? É isso aí. E eu tenho orado, e quando a gente termina a série assim, a gente sempre dá um intervalo, né? E quando você está na série, é mais fácil de você só seguir aquela sequência ali, e a série encerrou, e eu estava orando e conversando com o Espírito e vendo o que a gente ia falar, o que eu ia falar nessa manhã, e ele trouxe um assunto muito pertinente, que eu já tinha percebido há algum tempo, estou conversando com algumas pessoas a respeito disso, e até postei na sexta-feira que nós vamos falar hoje sobre a importância de congregar. Isso é um assunto, principalmente, eu percebo que pós-pandemia, nós perdemos um pouco a mão de congregar, né? Eu não tenho nada contra transmissão de culto, né? Não existe igreja online, igreja só presencial. Eu não tenho nada contra transmissão de culto, mas a gente achou que a gente pode substituir transmissão por culto que é presencial. E nós começamos a nos entregar a esse secularismo, essa pós-modernidade, de pensar que nós podemos substituir o que só pode acontecer de forma presencial pelo online ou em outras coisas. Essa semana eu vi um post de uma pessoa, né? Até indiquei para os líderes daqui da igreja para poder repassar para as suas equipes. E essa pessoa, né, chama Daniel Lara, depois se você quiser olhar no Instagram lá, é um pastor, ele traz alguns conteúdos, né, bem ricos assim de palavra, e ele vai falar a diferença de por que os nossos pais faltavam de cultos no passado e por que nós faltamos de culto hoje. E ele falou sobre algumas coisas, por exemplo, dos nossos pais faltar ou se está com uma doença muito grave ou se morreu. E hoje nós faltamos por qualquer coisa. Se está chovendo, a gente falta. Se está calor, a gente falta. Se está frio, a gente falta. Se está cansado, a gente falta. Se eu não quero ir, a gente falta. Mas a gente não consegue perceber que isso não é natural. Porque por mais que nós não ficamos aqui com misticismo, existe uma batalha e ela é espiritual. E para quem nasceu de novo, tudo é espiritual. Então, o ato de congregar, ele é espiritual e é de suma importância, e é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, sobre a importância de congregar. A Bíblia fala sobre isso. Será que é importante mesmo congregar? Será que eu estou pecando se eu não congregar? O que eu perco se eu não congregar? Será que é uma instrução bíblica? Será que o congregar, como nós congregamos, é o mesmo congregar que a palavra nos ensina? Então eu quero trazer alguns ensinamentos nessa manhã, né? Para que nós possamos não só adquirirmos conhecimento, mas também para que nós possamos ser ouvintes e praticantes. Eu converso isso muito com a Nicole, a gente veio de outra cultura, eu sou mineiro, Nicole é gaúcha, e nós percebemos aqui nesse estado, e também outros, mas vou falar só desse, uma cultura de pessoas que congregam de forma quinzenal. E a gente não percebe, que, por exemplo, quantos domingos existem num ano, você sabe? Muito bem, como todos vocês disseram em alto e bom som, 52 domingos. Então pensa comigo, são 52 horas que você escuta de mensagem no ano aqui aos domingos. 52 horas. Se você for daqueles que congrega de forma quinzenal, é a metade disso. São 26. 26 você derruba uma série no final de semana. E a gente não tem percebido como é que o sistema que eu falo,
o mundo jaz no maligno, esse maligno de sistema, da forma de como nós vivemos, nós não percebemos que na verdade isso tudo é uma questão espiritual para que nós nos tornemos semelhantes ao sistema, e não, como Paulo vai dizer lá em Romanos 12, né? Não vos amoldeis, ou não entre na forma desse século, desse sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então tem pessoas que estão reclamando que não estão conseguindo viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas porque estão se conformando, porque não tem a revelação clara da necessidade de congregar. Eu sei que hoje existem pessoas, eu vou falar sobre isso, que pensam que ele pode ser igreja sozinho. Não, na minha casa eu sou igreja. Não, você está errado, e a gente vai provar isso aqui biblicamente. Então, abra comigo, ligue, né? Acompanhe aqui comigo, por favor. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, nós vamos ler até o 26. Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o 26. A minha versão aqui é a revista e atualizada. Hebreus capítulo 10, versículo 19. O autor aos Hebreus, se em algum momento eu falar Paulo aqui, você sabe que eu acho que mas não interessa, é Hebreus 10. Hebreus 10, 19, a partir do 19 até o 26, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, confiança, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote, ou sumo sacerdote, sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Versículo 24, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pai, esta é a tua palavra. Espírito Santo, o Senhor tem primazia sobre as nossas vidas, e eu me submeto a Ti e peço que eu possa ser um canal, apenas um canal para transmitir a Tua verdade nessa manhã, em nome de Jesus, e que nós possamos sair daqui um pouco mais amadurecidos, acrescidos, nos dê espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de quem Cristo é. Nós queremos Te conhecer e sermos conhecidos por Ti. Por isso eu Te peço que o Senhor possa revelar o nosso coração a nós mesmos, porque a Tua palavra nos diz que quando o Senhor fala, o nosso coração é revelado, e nós queremos isso nessa manhã. Nós queremos que o nosso próprio coração seja revelado a nós mesmos, para que o Teu Espírito possa nos consertar. Se for necessário, nos quebre como um vaso e nos faça de novo, porque o Senhor é o nosso oleiro, o Senhor é o nosso dono, o Senhor é o dono de tudo. E nós nos submetemos à Tua palavra, à primazia, à soberania da Tua palavra. Nós queremos que a Tua palavra é viva e eficaz, nós queremos que a autoridade está na Tua palavra, e nós pedimos: alinhe a nossa vida à Tua palavra, os nossos pensamentos, a nossa devoção, as nossas afeições à Tua palavra, para que nós possamos ser guiados pelo Espírito e não pela nossa carne, em nome de Jesus, amém. Então nós lemos aí Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 26, e nós
começamos no versículo 19, que ele diz o seguinte: olha, tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Então, o autor aos Hebreus, ele vai falar para qualquer um? Não, ele começa essa carta falando para os irmãos. Então essa carta não é para qualquer pessoa, essa carta é para a igreja, é para os irmãos, e ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer uma interpelação, e ele vai dizer sobre a confiança de estar na presença de Deus, e dizer que a única forma de estar na presença de Deus é pelo sangue de Cristo. Então ele não está falando sobre uma ação diária de entrarmos na presença de Deus, como algumas pessoas acreditam, que toda hora que vai fazer uma oração, é como se fosse um pedido: Deus, agora eu estou entrando na sua presença, agora eu estou novamente entrando na sua presença. Não, a partir do momento que nós somos inseridos em Cristo Jesus, nós entramos de uma vez por todas na presença de Deus, pelo sangue de Cristo, que é o único caminho. E é por isso que Cristo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu já expliquei isso aqui, que quando Jesus vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando sobre o tabernáculo do Antigo Testamento, que existiam 3 portas. No átrio existia uma porta que chamava caminho. Você passava pela porta do caminho e tinha acesso à área externa. Então todo mundo ali, os judeus, eles tinham acesso à área externa do tabernáculo, mas existia uma área mais VIP, que era o santo lugar, e a segunda porta era verdade, se chamava verdade. Então nem todo mundo tinha acesso ao santo lugar, mas ainda tinha uma área mais VIP ainda, que era o santo dos santos, que aí, como você sabe, só o sacerdote tinha acesso lá, e era uma vez por ano. Então tinha todo, um contexto para que isso acontecesse. E Jesus vai dizer o seguinte: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então o santo dos santos agora está em Cristo, e quem está em Cristo tem acesso a Deus pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. E é por isso que ele está dizendo: vocês precisam ter confiança, intrepidez, para entrar de uma vez por todas no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo, que é o único caminho. Então ele não está falando de uma entrada diária, ele está falando de uma ação correspondente ao momento que você confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você foi inserido em Cristo. Não tem como estar mais perto do que dentro. E o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Isso é uma verdade bíblica. O ato único de entrar uma vez por todas pelo único e vivo caminho. No versículo 20, ele vai dizer o seguinte: olha, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hoje nós partiremos o pão, tomaremos o cálice, então nós vamos falar sobre isso também. Jesus, como todos nós sabemos, ele teve a sua carne rasgada, mas ele rasgou a sua carne em favor dos seus amigos, em favor dos seus, em favor daqueles que Deus o daria, que entregaria em suas mãos. Então a Bíblia vai nos dizer que o véu do templo, ele foi rasgado de cima abaixo. Tudo que está escrito para a nossa pedagogia. É isso que Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo. Tudo que está escrito para nos ensinar. E quando a Bíblia vai dizer, olha, aquele véu que nos separava, ele foi rasgado, mas ele não foi rasgado de baixo para cima, porque é isso que a religião ensina. A religião, ou a falsa religião, ensina que eu, homem, tenho que fazer alguma coisa para me achegar a Deus, para me aproximar de Deus. Claro que aqui não acontece isso, mas lá em Minas Gerais existem pessoas que pensam que é pelo muito falar, que é pelo muito orar, que é pelo monte, que é pela oferta concedida, que é pelo muito fazer que nós nos aproximamos de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que o véu, ele não é rasgado de baixo para cima, mas o véu é rasgado de cima para baixo. Ou seja, não foi o homem que rasgou o véu, foi o próprio Deus quem rasgou o véu de cima para baixo. Jesus, ele se entregou. Deus rasgou a carne de Jesus em prol da humanidade. Isso parece estranho, mas a Bíblia vai dizer que agradou a Deus
moer o seu filho na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por causa das suas feridas nós fomos sarados. Então o castigo que você e eu deveríamos receber, Jesus recebeu em nosso lugar. Deus rasgou a carne de Cristo, o véu foi rasgado de cima a baixo. Então agora não há mais separação entre o homem e Deus, porque nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo. O autor aos Hebreus vai dizer que ele não apenas é o sacerdote, mas ele também é advogado, né? Advogado fiel, tem até uma música, né? Porque ele está intercedendo por nós. Ele está sentado à direita de Deus intercedendo por nós. Ele é o mediador, o intercessor entre o homem e Deus. É por isso que eu não gosto muito da nomenclatura de chamar os homens de sacerdote do lar. Isso nem é bíblico, nem é um termo bíblico. Eu entendo a ideia, mas eu não sou mediador entre Nicole e Deus. Eu não sou intercessor entre Nicole e Deus. Eu sou irmão juntamente com Nicole. Em Cristo nós somos iguais. Nós, como filhos de Deus, temos o mesmo acesso ao Pai. Então eu entendo a ideia de que o homem é o líder da mulher, o homem é o cabeça da mulher, mas eu particularmente não gosto dessa nomenclatura de o sacerdote do lar, porque a principal característica de um sacerdote é fazer a mediação. Se eu não sou mediador, obviamente eu precisaria então mudar também esse termo, porque Cristo é o sumo sacerdote. Foi o próprio Deus quem doou o seu Filho em favor da humanidade. São palavras de Cristo. Ele vai dizer: vocês não podem me matar. Sou eu quem entrego, sou eu quem dou a minha vida. É por isso que ele está dizendo: olha, pelo novo e vivo caminho, ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. No versículo 21, ele vai dizer: e tendo grande sacerdote, ou em algumas passagens, sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Então o sacerdote é essa figura de um intercessor, de um mediador, de alguém que faz o caminho para que tenha o acesso. E Jesus é esse sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote, ou seja, de fato ele é o único caminho. Nós aqui não dizemos que todas as religiões levam a Deus. Na verdade, irmãos, nenhuma religião leva a Deus. Apenas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo, por Jesus. E eu não sei se você já conseguiu entender essa realidade, mas a Bíblia está dizendo que Cristo é o caminho, e Cristo é a junção de Jesus com o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo, então nós também fazemos parte da realidade do Cristo. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso. Jesus é o cabeça do corpo, Jesus é o dono da igreja, Jesus é o advogado fiel. E é por isso que a gente sempre fala que essa igreja não me pertence. Tudo que acontece aqui acontece do jeito que eu quero? Não, essa igreja não me pertence, essa igreja não pertence a ninguém, essa igreja pertence a Jesus Cristo, nós pertencemos a Jesus Cristo. O pastor presidente dessa igreja se chama Jesus Cristo, pelo menos na realidade. No documento pode estar meu nome lá porque foi obrigado, mas na realidade o pastor presidente dessa igreja é Jesus Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o seu corpo, ele é o dono da igreja, ele é o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote. No versículo 22, ele vai dizer o seguinte: olha, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então ele está falando sobre o corpo de Cristo, sobre a multiforme sabedoria de Deus, que é exprimida por intermédio do corpo. É por isso que uma pessoa não pode falar pela igreja, apenas a igreja pode falar pela igreja. É por isso que não existe uma pessoa que é o representante da igreja, a não ser Jesus Cristo, que é o cabeça, que é o sumo sacerdote. Eu não tenho voz ativa pela igreja. Eu acho que a gente vê muito isso nas redes sociais, um ser ou um indivíduo falando pela igreja brasileira. Às vezes a pessoa fala uma asneira violenta e fica lá, não, porque a igreja brasileira, ela pensa assim, irmãos, não existe um homem que tenha autorização bíblica de falar em nome da igreja, não existe.
Ele está dizendo o seguinte: olha, nós temos que nos aproximar com coração sincero, com plena certeza, tendo o coração purificado, da má consciência e lavado o corpo pela palavra. Então o caminho já foi aberto. Jesus, ele já abriu o caminho, o véu já foi rasgado, de cima a baixo, como eu já disse, o pão já foi repartido, o corpo já foi dilacerado, mas agora existe uma responsabilidade de nos aproximarmos, e não apenas de nos aproximarmos, mas existe uma forma de como nós devemos nos aproximar. É um paradoxo isso, porque como que eu vou me aproximar de alguém que mora dentro? Como que eu vou me aproximar de alguém que está em nós e ele é por intermédio de nós? Mas essa palavra, né, no original de aproximar, não está falando sobre distância. Essa palavra está falando sobre o ato de corresponder com uma realidade já existente. Então é diferente do que a gente pensa. Está falando, olha, o caminho já foi aberto. Jesus, ele já morreu e já ressuscitou ao terceiro dia, já ascendeu aos céus, já está sentado à direita de Deus Pai. Mas agora existe uma responsabilidade que cabe a nós, que é corresponder com uma realidade que já está vigente em Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, de nos aproximarmos, de correspondermos. E sim, existe uma forma de nos aproximarmos. Ele vai dizer, primeiro, é de sincero coração. Ou seja, o autor nessa época, ele usou a palavra sincero, porque naquela época existiam alguns teatros. Nos tempos bíblicos já tinham, né, teatros, e os atores, eles usavam uma máscara para poder se esconder, né, para poder atuar de alguma forma, e para esconder os seus rostos. E aquela máscara, ela era feita de cera. Então, existiam alguns teatros que começaram a acontecer naquela época, onde os atores, eles não gostavam de usar essa máscara. Então, quando você era convidado para ir num teatro, eles te perguntavam assim, mas é sem cera? É sincero? É sem a máscara? Eu vou ver o rosto da pessoa? Eu vou conseguir enxergá-la de fato? A Bíblia vai dizer o seguinte, olha, tem que ser sem cera, tem que ser sincero de coração, sem hipocrisia, é partir da nossa boca o nosso sim, sim, ou o nosso não, não. Então como que eu vou me aproximar de Deus? De sincero coração, sem hipocrisia, sim, sim, não, não. Como a Bíblia vai dizer, passou disso, já é procedência do maligno. E quantas vezes nós entramos no nosso quarto, quantas vezes estamos num culto e a nossa mente está, o que será que eu vou comer hoje? Será que o meu trabalho amanhã vai me dar muito problema ou será que vai estar de boa? Ah, hoje o Vascão joga. E você pensa que você está de sincero coração, quando na verdade você apenas se supõe, apenas o Espírito te conhece de fato. Apenas o Espírito nos conhece de fato. Ele está dizendo, existe uma forma de como nós devemos nos aproximar, é sincero, sem hipocrisia, sim, sim, e não, não, e o texto vai dizer, com a plena certeza da fé. Qual que é essa plena certeza? Não é uma expectativa de que Deus ele pode ou não te aceitar. Não, é uma certeza. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção de fato que nós não vimos. Então é uma certeza, não só uma certeza temporária, passageira, incompleta, mas está dizendo, olha, é uma certeza plena, uma certeza que eu posso estar na presença, me aproximar e eu vou ser correspondido, porque o caminho foi aberto. Está dizendo o seguinte, não tem a ver com o seu desempenho, e é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que ele está dizendo, olha, existe uma forma de como você tem que se apresentar, a Bíblia também vai dizer, não depende do seu desempenho. Então não é porque você está fazendo, mas você precisa fazer. Não é porque você está ofertando, mas você precisa ofertar. Não é porque você está servindo uma igreja local, mas você precisa servir. Não é porque você está congregando, mas nós precisamos congregar. Nós vamos ver todo o contexto desse texto que está inserido nisso.
Plena certeza de fé, não é uma expectativa. Será que ele vai me aceitar nessa noite? Será que o meu cabelo vai estar bem penteado o suficiente para que a presença de Deus venha a mim? Será que a música vai ser boa o suficiente para que a presença de Deus se manifeste? Você é baseado na justiça própria. Porque ele está dizendo, olha, tenha plena certeza, porque não é uma expectativa, é uma convicção de que o caminho foi aberto e nós temos pleno acesso ao Pai pelo Cristo que morreu e derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Sincero de coração, plena certeza de fé, e ele vai dizer, coração purificado. Purificado de quê? Da má consciência, ou seja, do conhecimento do mal no trato passado. Ele está dizendo que nós precisamos ser limpos pela água pura, e essa água, ela sim é uma tipologia de palavra. Nós podemos ver isso em várias passagens bíblicas, eu vou ler apenas duas aqui, por exemplo, Efésios capítulo 5, versículo 26. Efésios capítulo 5, versículo 26, para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quando ele está dizendo, olha, coração purificado pela palavra, coração purificado pela água, ele está dizendo, olha, que a palavra é a forma como nós somos purificados. O próprio Jesus, ele vai orar por nós dizendo, João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós não somos santificados por aquilo que nós fazemos, nós somos santificados pela quantidade de palavra que nós recebemos e que nós somos purificados por ela. É por isso que eu gosto muito da definição de que santificação é a desconstrução da forma errada que nós aprendemos a ser humano por causa do pecado. Então nós andamos um bom tempo afastados de Deus, nós aprendemos a como ser humano longe de Deus, na prática do pecado, da iniquidade. Então você é convertido pelo Espírito, é convencido pelo Espírito do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos mudados de rota, somos colocados novamente no eixo, mas agora existe um processo chamado de santificação, que é essa desconstrução da forma errada que nós aprendemos a ser humano por causa do pecado. Mas isso está correspondente à quantidade da exposição à palavra para que o meu coração possa ser purificado por causa da má consciência do pecado, por causa da má consciência da velha natureza, por causa do trato passado, como Paulo vai falar na carta aos Efésios. Ele está dizendo, olha, para que a santificasse, ele está falando sobre a igreja, para que a santificasse tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então como que Deus ele nos santifica? Como que ele nos limpa? Através da exposição da palavra. Nós somos santificados pela verdade contida na palavra, e por isso que santificação então, essa desconstrução da forma que nós aprendemos a ser errado por causa do pecado. À medida que nós vamos sendo lavados pela água da palavra, nós também vamos sendo regenerados, e nós vamos nos tornando novamente a semelhança do Altíssimo. É isso que Paulo vai ter em mente quando ele vai falar sobre o Cristo ser formado em nós. É quanto mais exposição da palavra, nós somos mais limpos, mais lavados, e quanto mais lavados, mais semelhante a Cristo nós vamos nos tornando. Nós não estamos aqui porque nós somos parecidos com Jesus, nós estamos aqui porque nós queremos ser semelhantes. E ser semelhantes a Jesus não é fazer as mesmas coisas que Jesus fazia, falar o que Jesus falava, não é sobre isso, é ser transformado segundo a sua vontade, a sua vocação. Existe uma vontade perpétua do Altíssimo, uma vocação para que nós possamos ser transformados segundo a sua vontade, até que o Cristo, até que a vontade do Cristo, até que o plano perfeito do Cristo seja formado em nós.
Quanto mais exposto à palavra, mais regenerado, mais limpo. Quanto menos exposto à palavra, menos regenerado, menos limpo. E por isso que eu falei sobre 52 horas por ano de exposição da palavra aos domingos. Talvez você gasta isso em uma semana só em celular. E a gente está querendo disputar pregações ao longo de um ano. Para ser santificado, para ser reconstruído, para viver uma vida na verdade, segundo a oração de Jesus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ele está falando o seguinte, olha, nós precisamos nos aproximar, mas com um coração sincero, com plena certeza, com convicção e com um coração purificado. Então não é, primeiro eu vou me apresentar, ou primeiro eu vou ter o meu coração purificado. Enquanto eu me apresento, o meu coração vai sendo purificado pela exposição da água, que é a palavra de Deus. Versículo 23, ele vai dizer o seguinte, olha, guardemos a firme confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, em várias passagens do Novo Testamento, a gente vê a Bíblia falando sobre guardar a nossa fé. Paulo vai falar muito sobre isso, sobre esse tema, guardar a nossa fé. Mas aqui a instrução não é de guardar a nossa fé. Aqui a instrução é de guardar a esperança sem vacilar. Então o que Paulo está dizendo, o que o autor aos Hebreus está dizendo é, não mude da boca de vocês o cunho das promessas futuras, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Então nós não precisamos mudar aquilo que foi falado, porque na nossa mente está demorando para acontecer. Nós não precisamos mudar aquilo que foi prometido, simplesmente por uma perspectiva que foi perdida ao longo do caminho. Porque o caminho muda e também muda o caminhante, mas quem fez a promessa é fiel para cumprir. E o autor aos Hebreus está dizendo, olha, não mude da boca de vocês as promessas que foram feitas para o futuro. Não vacilem, não desfaleçam, pois ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova pela esperança da promessa. Existe promessa para o futuro. Existem promessas para o futuro e nós precisamos nos aproximar com essa firme certeza. Guardemos-nos firme a confissão da nossa fé. Ele está falando sobre algo que sai da sua boca. Ele está falando sobre o que você vai denunciar que está enchendo o seu coração. Porque a Bíblia vai dizer que a sua boca fala do que o coração está cheio. Então a boca nada mais é que uma fonte que transborda aquilo que você está enchendo o seu coração. Isso é um fato, irmãos. Guardemo-nos firme a confiança da esperança, a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel, e é por isso que os nossos olhos devem estar fixos em Cristo Jesus. Ah, mas o fulano, ele não está vivendo uma vida tão boa assim. Firme os seus olhos em Cristo Jesus, para que você não vacile os seus pés. Ah, mas aconteceu isso com tal igreja famosa. Firme os seus olhos em Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, e é Ele que é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Desde que cada homem vai apresentar as suas obras. Porque talvez o que nós fazemos é dar desculpas para que nós não possamos nos apresentar da forma correta. Mas o fulano fez isso, e daí? Os nossos olhos devem estar firmes, firmados em Cristo Jesus. Versículo 24, consideremo-nos também uns aos outros. Lembra que a carta é para os irmãos, é para a igreja, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A palavra considerar aqui no grego vai dar a ideia de perceber, notar, observar, considerar atenciosamente, fixar os seus olhos ou a mente em alguém. Então ele está falando assim, olha, consideremo-nos também uns aos outros para estimularmos em amor e as boas obras. Então ele está falando sobre o ato de perceber o irmão,
de fixar os seus olhos, a sua mente no irmão, no próximo. E ele está dizendo que isso faz com que o amor seja estimulado. O amor em mim e o amor ao próximo e também o amor no próximo seja estimulado. E segundo a palavra, quais são os resultados do amor? Boas obras. Eu não gostava da palavra caridade, algumas bíblias traduzem amor como caridade, mas depois eu fui entender que a caridade é o ato da consequência do amor. Então, se eu amo, eu também tenho boas obras. Nós fomos criados para as boas obras. Então, ser criado para as boas obras é uma consequência de alguém que foi inserido no reino do Filho do seu amor. Então, o ato de perceber o irmão faz com que eu estimule o amor e as boas obras através da minha vida, que é justamente o ato de perceber a necessidade do próximo, de fixar os meus olhos no próximo, de pensar a necessidade do próximo, e isso é ser espiritual. É por isso que nós não somos um time de consumidores. Nós não entramos nesse ambiente pensando o que eu vou consumir nessa manhã, o quanto eu serei abençoado nessa manhã, o quão eu vou receber nessa manhã. Não, mas sendo espirituais, nós vamos fixar os nossos olhos nas necessidades do próximo, e isso uns aos outros, eu para com vocês, vocês para comigo, vocês para com os outros, e nós vamos percebendo a necessidade. Isso é ser espiritual, e o resultado disso é o quê? Boas obras. E essa comunhão, ela só pode ser proporcionada pela luz. A luz, ela gera um ambiente onde nós conseguimos viver em comunhão. E a Bíblia vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Luz só é gerada através da palavra de Deus. E quando você joga luz no nosso entendimento, existe um senso de responsabilidade que é gerado no nosso coração. Em um contexto onde as pessoas estão tão ensimesmadas, em uma pós-modernidade onde o antropocentrismo tem tomado conta dos corações, é o meu objetivo, é a minha família, são os meus sonhos, dentro das igrejas é o meu propósito, é o que Deus vai fazer por mim, é o meu objetivo, é o meu chamado. A Bíblia está dizendo o seguinte: tire os olhos de vocês. Se for para ficar se enxergando, Deus tinha virado o olho para dentro, não era para fora. Em um contexto onde as pessoas estão tão ensimesmadas, considerar a vontade do próximo, irmãos, é fora de moda. Versículo 25, ele está dizendo: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, já acontecia naquela época. Não é nada novo. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então o autor, ele está sendo bem claro e específico de qual assunto ele está tratando aqui. Ele está dizendo o seguinte: olha, o ambiente propício para que tudo isso que eu disse agora aconteça, você se apresentar com o coração puro, sem hipocrisia, você perceber a necessidade do próximo, você ser lavado pela água da palavra, o ambiente propício para que tudo isso aconteça é existente no ato de congregar. É isso que ele está dizendo aqui. Essa realidade, ela é vigente no ato de congregar, porque se você não congrega, você não é admoestado. Se você não congrega, você não é estimulado a observar a necessidade do próximo. E não só observar a necessidade do próximo, mas agir correspondente a ela. Se você não congrega, você vive para si mesmo. Se você não congrega, você não é lavado pela água da palavra. E você pode me dizer: ah, Pedro, você não sabe da minha vida, porque eu leio a Bíblia em casa, eu sou admoestado em casa. Para cima de mim? Você não consegue ficar 1 hora prestando atenção no que eu estou falando aqui, e eu vou acreditar que você faz isso em casa?
Irmãos, eu sou humano como vocês. Eu sei do que eu estou falando. Em casa nós não temos um ambiente de admoestação, nós não temos um ambiente onde vai nos levar a responsabilidade de corresponder com amor e as boas obras. Nós queremos viver para si mesmos. Esse é um ambiente onde nós somos levados, onde o cansaço nos leva, onde outras responsabilidades nos levam, e nós somos empurrados por isso. E às vezes não são coisas ruins. Às vezes são coisas boas. O método de Deus alinhar o nosso coração, o método de Deus alinhar a nossa vida, o método de Deus nos alinhar segundo a vontade dEle, é pela igreja. Ah, eu não gosto disso. E daí, irmão? Você acha que vai mudar a vontade de Deus? Você acha que vai mudar a palavra de Deus? O método de Deus alinhar a mim é através da igreja. Como eu sou confrontado com a vida da igreja. Como eu sou impelido a ser transformado pela vida da igreja. Eu não sou o mesmo pastor que eu era 2 anos atrás, graças a Deus. E pretendo não ser o mesmo pastor daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Porque vocês são difíceis pra caramba, então eu tenho que ir melhorando. Idem, pai. Então nós vamos sendo restaurados, e isso é pela vida da igreja, irmãos. É você olhar para o irmão do seu lado e falar assim: nossa, eu amo tanto essa pessoa, mas ela é tão difícil. Ela é tão difícil, mas eu amo ela. Porque a minha perspectiva é uma perspectiva espiritual. Então eu amo ela e correspondo com as boas obras. O modo como Deus, Ele alinha a minha vida é pela vida da igreja. O modo como você vai ser medido, se você está vivendo ou não de forma piedosa, é pela igreja. É verdade. Quem que você acha que vai testemunhar a respeito dos frutos de santificação na sua vida? É a igreja. Somos nós. É por isso que quando nós achamos uma família saudável, irmãos, não perfeita, longe disso, mas pelo menos uma família saudável, a gente precisa se alegrar com isso. Porque eu sei, irmãos, eu sei que muitas pessoas ficaram desigrejadas por um tempo, não é porque perderam a fé, mas foram para manter a fé. Eu sei que muitos estão feridos com a instituição. A igreja não, a igreja é santa. Ela é lavada pela água do Cordeiro, mas pela instituição. Eu sei que existem muitos hoje que estão feridos pela nossa humanidade. Existe hoje uma pesquisa feita pelo IBGE, que a maior igreja no Brasil hoje é a igreja dos desigrejados. Que é chamada de os cristãos, os protestantes não praticantes. Então nós temos que evangelizar cristãos. Para dizer, irmãos, congregar é um mandamento, é uma instrução bíblica. Porque é pela igreja que Deus vai moldar o nosso coração. Então eu sei que existem muitas pessoas que estão desigrejadas, mas isso não pode ser uma realidade permanente, muito menos duradoura, isso tem que ser passageiro. Não é um versículo, mas levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Bora para frente. Foi ferido? É ferido na comunhão, você é restaurado na comunhão. Se é ferido na igreja, você pode ter certeza que é por intermédio da igreja que você vai ser restaurado. Mas a gente precisa dispor o nosso coração a isso. Estão fora da instituição, não é porque perderam a fé, mas para manter a fé. O problema é que quando você está fora de congregar, você não é admoestado, você não é impelido às boas obras pela prática do amor, você não é impelido a ser lavado pela água da palavra, e isso vai fazendo com que nós nos amoldemos a esse sistema, e quando a gente percebe, a gente está pensando mais segundo o curso desse século, do que segundo o que a palavra nos diz. Então é por isso que, como diz um autor chamado Brennan Manning, ele vai dizer: Deus está calmamente apressado para que a sua obra se concretize nas nossas vidas.
Ele está calmamente apressado. Porque uma igreja saudável, irmãos, é uma igreja inconveniente. Igreja saudável, ela é inconveniente. E é por isso que você não vai escutar nenhum homem ou nenhuma mulher que subir nessa plataforma. Você não vai escutar aqui uma mensagem inofensiva no domingo para ensinar você a buscar os seus objetivos na semana. Deixa eu te dar aqui alguns métodos para que você possa, Jesus se tornou apenas algo que eu coloco na minha mochila para poder tentar alcançar os meus objetivos. Não! Uma igreja saudável, ela é inconveniente, porque ela precisa nos impelir a viver a vontade de Deus. O que você ouve aqui é o Evangelho, e o Evangelho nos confronta, nos faz buscar, não pelos meus interesses na semana, mas aí eu começo a querer buscar os interesses de Cristo ao longo da semana. E viver os interesses de Cristo ao longo da semana é inconveniente. É desconfortável. O Evangelho, ele nos tira da zona de conforto. E o congregar, irmãos, não deixe de congregar. O congregar vai ferir a sua privacidade. O congregar vai ferir o seu orgulho. O congregar vai ferir a sua vontade, vai ferir o seu padrão. Eu gostaria que fosse desse jeito. A gente não é um painel de opiniões. Na confissão de fé, para os membros da igreja, nós falamos de forma muito clara lá. Só está aberto aqui a se levantar contra, a partir do momento que, por exemplo, eu como pastor, se eu for antibíblico e estiver vivendo em pecado. A partir do momento que eu transgredir, estiver vivendo em pecado, for antibíblico, vocês não têm não só a responsabilidade, mas a autorização bíblica de se levantar contra. Mas nós não somos um modelo onde agora eu vou começar a fazer segundo a vontade de A, de B, de C, para isso aqui virar uma anarquia. Não é sobre a nossa vontade, não é sobre o nosso padrão, isso vai ferir a nossa privacidade. Eu não quero abrir a porta da minha casa ao longo da semana. Você não entendeu nada sobre congregar. Não, mas sabe o que é? Porque aconteceu tal coisa, e aí eu não vou querer mais abrir a porta da minha casa, eu não vou mais querer sentar na minha mesa, porque eu encontrei um Judas aqui. Irmãos, mas sempre teve. E às vezes você era o Judas e não sabia disso. O quão nós estamos dispostos a congregar, e por isso que nós estamos aqui domingo após domingo dizendo: vocês precisam viver em comunhão ao longo da semana. Vocês precisam estar aqui ao domingo. Hoje eu estava arrumando essas cadeiras aqui, mais ou menos, porque não tem como arrumar muito. O pessoal estava aqui na música, eu estava arrumando essas cadeiras, eu estava pensando em cada pessoa que sentaria nessas cadeiras. E eu estava no meu coração pensando sobre essa prática que muitos hoje têm de congregar de forma quinzenal, irmãos. Pessoas que conseguem viver uma vida de 2 meses sem vir aos cultos. Pessoas que não conseguem rasgar o seu próprio corpo em favor do próximo. O sangue foi derramado, o caminho foi aberto, agora você tem que rasgar o seu corpo. E isso acontece na comunhão. A comunhão, o congregar vai ferir a sua privacidade, o seu orgulho, a sua vontade, o seu padrão. Eu não concordo com isso. Que bom que você não concorda. O que a gente não pode discordar, irmão, são dos preceitos bíblicos. É isso aqui que a gente não pode discordar. O resto está aberto à discordância. O que ele está dizendo é: olha, não deixe de congregar como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações,
tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Então sabe o que deveria acontecer na igreja brasileira? Quanto mais próximo está da vinda de Jesus, mais eu congrego. O que está acontecendo? Quanto mais próximo da vinda de Jesus, menos eu congrego. Porque a Bíblia fala o seguinte, que no final dos tempos o amor de quase todos se esfriariam. E ele não está falando do mundo. Apocalipse é uma carta para a igreja. Revelação de Jesus Cristo aos santos do que há de vir. Eu espero que você não queira ser como aqueles. Enquanto o dia se aproxima, o que nós fazemos? Nós nos admoestamos. Nós vamos nos construindo. Nós vamos sendo... E é unânime, como as pessoas falam, nossa, mas eu apanhei tanto no domingo. Eu falei, eu também apanhei lá em casa, lá está tranquilo. Mas o problema é que a gente apanha e a gente gosta. É porque a dor de Deus, ela não é uma dor destrutiva, ela é uma dor redentiva. É uma dor redentiva, aquilo vai nos redimindo, e aquilo vai transformando quem nós somos, e aquilo vai modificando a nossa mentalidade. Isso vai nos acrescendo, nos amadurecendo. Não deixe de congregar. Porque o congregar é no ambiente da congregação que nós vivemos todas essas realidades. E no versículo 26, ele vai dizer o seguinte: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Sabe o que ele está dizendo? Em outras palavras, aquele que conheceu a Jesus, mas escolhe não congregar, está pecando. Aquele que conheceu a Jesus e escolhe deliberadamente não estar em comunhão com os seus irmãos, está pecando. Já que o congregar é uma ordenança bíblica. E eu tenho observado, irmãos, sério, muitos que não querem congregar. E eu vou te falar uma coisa, a maioria deles é porque querem viver de forma deliberada no pecado. Porque difícil coisa é você estar numa igreja saudável, onde ela é inconveniente vivendo uma vida de pecados. Porque onde a palavra de Deus é pregada, nosso coração é exposto. Uma vez eu escutei alguém falando assim, não, é porque tinha um casal lá, homoafetivo, e o pastor pregou, e no final, esse casal homoafetivo foi lá e deu parabéns para o pastor, falou que a pregação foi maravilhosa. Eu falei assim, das duas uma, né? Ou eles não entenderam nada, ou a pregação foi alguma coisa que não foi Bíblia. Porque onde o evangelho é exposto, alguém que está vivendo uma vida deliberada do pecado, ele tem que ser constrangido pela palavra, orientado pela palavra, moído pela palavra. Os nossos olhos abertos, temos que ser despertados pela palavra. E não importa o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, o que importa é a autoridade da palavra de Deus. Ele está dizendo, olha, vivem deliberadamente no pecado e por isso não querem viver em congregação. Porque congregar é uma ordenança bíblica. Não deixem imperativo de congregar como é do costume de alguns, porque esses querem viver deliberadamente no pecado. Não querem ser orientados, não querem ser estimulados ao amor e à prática das boas obras. Não querem viver uma vida dizendo, para de pecar, seja espiritual. E a Bíblia vai dizer que para esses não existe sacrifício pelos pecados. Pois o sangue no Antigo Testamento que cobria temporariamente os pecados ficou no passado. O sangue de Jesus que abriu o caminho e agora está nos instruindo que a nova realidade de viver é em congregação, porque é pelo meio da igreja que Deus revela a sua vontade, a pessoa não quer. Então não tem mais o que fazer.
Não tem mais o que fazer. Porque agora só existe um único e vivo caminho, Cristo Jesus. Jesus, o Cristo de Deus. E eu te pergunto, como que você ama a Jesus sem se relacionar com a sua noiva? Como? Nossa, eu gosto muito do Ivan, mas eu não vou com a cara da Amanda. Não tem como relacionar. Não tem como. Gosto muito da Val, mas o Sérgio, meia boca. Não tem como relacionar. É por intermédio do corpo que Deus está trazendo a realidade. A realidade de vivermos em congregação é um protótipo da realidade futura. Como amar a Jesus sem amar ao próximo? Como amar a Jesus sem obedecer os seus mandamentos? O nosso amor é platônico. A Bíblia vai falar sobre o amor como uma decisão, uma escolha, porque Deus amou ao mundo que deu seu Filho unigênito. É uma escolha. Vem Platão e diz, não, na verdade o amor é um sentimento. E a nossa teologia é platônica. Porque a gente acha que só tem que fazer, hoje eu senti uma paz no coração, vou no culto, você é carnal. Senti uma paz, eu senti uma coisa boa. Você é platônico. A fé, ela ultrapassa o sentimento. A Bíblia está dizendo que vive por fé. Deixou de ser uma decisão e se tornou um sentimento ao longo do caminho. E todo sentimento é circunstancial, irmãos. E é por isso que hoje hoje eu não quero. Porque é circunstancial. Os princípios continuam os mesmos. E nós quebramos princípios. E a nossa devoção, a nossa fé é circunstancial. Hoje eu não estou afim. Hoje não sei. Mas é pela água da palavra, é pelo ambiente da congregação, que Deus ele está nos redimindo, nos santificando. E é por isso que lá em 1 Timóteo, chamar o pessoal da música, fazendo favor, 1 Timóteo capítulo 3, que hoje nós vamos participar da ceia, do pão e do cálice. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15, diz assim, agora sim eu posso afirmar, Paulo dizendo a Timóteo, 1 Timóteo 3, 14 e 15, escrevo estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Deus está construindo uma casa espiritual para Ele, e a casa espiritual que Deus está construindo é por meio da igreja, que é coluna e baluarte da verdade. Eu sei que nem todo lugar que se reúne de fato é uma igreja de verdade. Eu sei que nem todo mundo que se reúne aos domingos prega a palavra de verdade, e isso dói o meu coração quando nós temos que procurar uma igreja bíblica. Mas quando nós estamos num ambiente saudável, nós sabemos que essa realidade ela é vigente, é por intermédio da igreja, que é a coluna e baluarte da verdade, que Deus está santificando um povo, para que Ele possa em breve estar conosco para sempre. Como que nós devemos proceder na casa de Deus, que é a igreja. A igreja não são paredes, como nós sabemos. Deus ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Isso já é uma realidade passada. É por isso que Ageu, o profeta, ele vai profetizar dizendo o seguinte, que a glória da última casa seria maior do que da primeira. Presta atenção aqui em mim. A glória da última casa seria maior do que da primeira. E vem Jesus dizendo que, João vai dizer no primeiro capítulo, dizendo, olha, e o verbo se fez carne e ele habitou entre nós. A palavra ali é
tabernaculou entre nós. Jesus é o tabernáculo vivo de Deus na terra, e quando Ele morre e ressuscita, Ele morre como o unigênito, o único do seu gênero, mas quando Ele ressuscita como primogênito dentre os mortos, o primeiro dentre muitos irmãos, que seriam resgatados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E nós somos a recompensa do sacrifício de Jesus. Nós devemos proceder de acordo com isso. Nós vamos participar dessa mesa, mas a instrução que eu gostaria de deixar para todos vocês é a mesma instrução que o autor aos Hebreus disse no capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar como é o costume de alguns, porque é nesse ambiente que Deus está formando Cristo em nós. É a partir desse ambiente que o Cristo é formado em nós. Nós vamos participar da mesa agora. Eu gostaria que todas as pessoas que pudessem estar aqui presentes no salão, todos que puderem, estejam presentes aqui, que nós vamos participar dessa mesa. E eu gostaria de falar um pouco sobre a mesa, porque nós estamos aqui uma vez por mês, por enquanto, fazendo a ceia, e talvez nós ainda não entendemos o propósito bíblico do que é cear. Porque o propósito bíblico de cear não é você chegar aqui, tomar um pouco de suco e comer um pouco de pão. Isso a igreja de Corinto já fazia, e Paulo falou que o culto deles era terrível. Fazia mais mal do que bem. Mas isso é uma tipificação espiritual, onde nós temos um relacionamento horizontal e um relacionamento vertical, dizendo o seguinte: olha, o sangue já foi derramado, mas agora o seu corpo precisa ser compartilhado. Talvez o que você está fazendo ao longo da sua vida é comendo pão e tomando suco, mas nunca conseguiu cear de verdade. Porque não conseguiu entender que esse ambiente de congregar é o ambiente onde o seu corpo vai ser dilacerado em favor dos seus amigos. É por isso que ele vai dizer o seguinte: fazer isso semelhante a mim. Da mesma forma, se eu rasguei o meu corpo e derramei o meu sangue, fazer isto em memória de mim. Ele não está falando de comer pão, ele não está falando de tomar suco, ele está falando: se entregue pelos seus amigos. E não existe ambiente mais espiritual de se entregar do que na comunhão dos santos. Não existe. É nesse ambiente aqui que nós somos transformados, santificados, e a partir daqui nós somos inseridos e influenciamos em todas as esferas que nós estamos inseridos. É por isso que nós podemos mudar o nosso lar, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa escola, porque aquilo que está sendo plantado em nós vai florescer e vai dar frutos através de nós. Fique de pé nessa manhã, por favor. Não deixe de congregar, como é o ato de alguns.